Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns para todos nós. Aniversário do IBGE. 70 e... Quem sabe? 70, está no jornal, só que era 78 anos. Quer dizer, o dia a Assembleia começa bem em função disso. Antes eu vou ter que fazer uma solicitação a vocês. Primeiro, justificar do atraso e fazer uma solicitação. Nós colocamos no jornal, nós estamos há bastante tempo lutando a questão da GDI-IBGE, e hoje nós temos, né, um convite para o advogado vir aqui hoje, explicar determinadas coisas, só que ele tem uma audiência 2h30. Então nós estamos pedindo autorização à Assembleia para inverter a pauta. Primeiro comemoramos o aniversário nosso do IBGE, com lanche, com as coisas de confraternização, para dar tempo do advogado chegar e nós falaremos dos outros assuntos e principalmente da GDI-IBGE, que está ficando cada dia mais quente, e aí está no momento de falar uma pessoa que entende do riscado, do que está acontecendo, do que está acontecendo. Se alguém discorda da proposta de inversão de pauta, levanta a mão. Gente, vocês fizeram agora é horrível. Vocês fizeram igual o sujeito do casamento. E você, quem tiver alguma coisa contra, que fale agora, o cara fazer. Aí o cara levanta a mão lá e vem, você precisa falar, não, eu me calo para sempre. É melhor ter falado nada. Tá bom? Obrigado a todos. Vamos aproveitar o aniversário do IBGE, vamos estar juntos e dá tempo do advogado chegar aqui e falar na GDI-IBGE. Eu tinha consegui a autorização para aguardar, nós ligamos ainda há pouco, o advogado ainda está em audiência. De forma que a gente vai tratando outros assuntos, se tiver que entrar na GDI-IBGE e ele não tiver chegado, eu adianto alguma coisa. A presença dele aqui é importante, porque essa coisa ficou tão complicada e difícil de explicar, quer dizer, entender também, para mim, às vezes é difícil. De repente ele liga, aí ele explica a situação, só para não ficar ali uma ansiedade, as coisas estão melhorando e estão melhorando muito para a gente. Não quer saber onde vai chegar. Mas, no ponto que chegou, o ideal seria que o próprio advogado estivesse presente. Inclusive, no telefonema ontem, ele me pediu que guardasse informação. Eu falei, eu não tenho esse poder de guardar informação, nem da diretoria do DAP, nem tenho o poder de guardar informação da Assembleia, que é o órgão máximo do DAP. Ter uma Assembleia, eu ter uma informação, eu vou ter que repassar da maneira que eu entendo. A solução que nós encontramos é que ele vem aqui, porque aí ele tira qualquer dúvida que por acaso eu não teria condição de tirar. Então a proposta é que ir para a nossa pauta, dar os nossos parabéns para as mães, parabéns a essa festa, que tinha no jornal de mais importante, falando da GDI-IBGE, o aniversário do IBGE, essa confusão toda, de os militares, cadastro, GDA-CT. Tá. Então, explicar. Alô? Caiu aí, caiu. É difícil. Calma, vou gastar tudo. Pronto. Tá bom. Um comentário só rápido. Eu estou ali cuidando da questão guia pessoal. Eu recebi um golpe do cartão de crédito, achei perfeito. Eu estou lá tentando entrar na justiça 2 meses depois, e apareceu a Lúcia lá dizendo que está cobrando também, eu com o Banco do Brasil, ela com a Caixa Econômica. O meu é fácil de qualquer um cair, então é importante prestar atenção. Eu recebi a fatura do cartão de crédito com atraso, eu sempre pego a fatura, quando chega já agendo, porque tem essa facilidade, você tem que pagar no dia certo e ao banco, nem paga antecipado. Paguei e o dinheiro foi parar em outro lugar que até hoje ninguém sabe. Estou reclamando do Banco do Brasil há 2 meses. No princípio me tranquilizaram, já devolver o dinheiro para minha conta e resolver a questão do cartão de crédito, até hoje não resolveu. O que parece que acontece, o Banco do Brasil diz que é do Correio. Se eu for falar com o Correio disse que já sai do Banco do Brasil assim. Como a fatura chegou atrasada, eu liguei e confirmei os dados toda a fatura, que tinha chegado fora de época, o valor estava elevado, não sei o que, me explicaram tudo, eu pago. Então, se for do Correio, mais ou menos assim, a pessoa pega os 2 negócios, retira a fatura de dentro e muda só a código de barras.
A fatura é a mesma que saiu lá do banco. Quando você liga para o banco, cartão vai dizer, é isso, está escrito, é isso, mas repete tudo que você perguntar, confirma que é verdadeiro. E aí eu fui perceber isso quando eu estava falando para o Brasil, eu falei assim, mas qual o código de barra que está aí? Eu falei, eu não sei ler código de barra. E você vai estar escrito em cima. Aí quando você lê o que está em cima, é a original. Ah, isso aí é Banco do Brasil, sim. Mas não vai para o Banco do Brasil usando essa fatura. Então, até agora já, a penúltima telefonema que eu recebi do Banco do Brasil, que aí eu fui bastante mal educado, era o ouvidor dizendo que eu tinha reclamado que não tinha tido resposta no meu caso, que eu era o protocolo tal, que era a terceira vez que ele estava me ligando, e que não tinha conseguido antes, que uma vez o telefone estava desligado, era uma interrogação, porque ele não quisesse falar, tinha e-mail, tinha telefone, não tinha interesse. Eu falei da falta de interesse do banco, depois de 44 anos de convívio do Banco do Brasil, via IBGE, 44 anos. A situação está essa, a única solução vai ser a justiça, porque você põe uma máquina eletrônica, um código de barra, que é leitura eletrônica, você não tem como ver a falta. Ele só muda aquilo ali. E você cai mesmo, e eu estou tentando resolver, a música tem. Se for falar, todo mundo caiu algum golpe, né? Porque o que tem de golpista na praça aí não está no gibi. Então, essa é a questão de fazer esse comentário. A gente já falou dos advogados que criam uma série de situações. Eu vou começar. Alguém trouxe alguma coisa nova aí para ser discutida, alguma dúvida? Nada? Então, vou começar, se ninguém é contra, pela última página do jornal. Que é a GDA-CT, que a maioria aqui está numa listagem, ganhou essa ação em 2000. Essa ação corre em Brasília, o DAP estava no sindicato quando fizeram essa ação. Ganhou essa ação em 2000, recebemos durante muito tempo, já falei dessa história antes. Isso foi uma grande vitória, porque a gratificação de desempenho, no entender do governo, outra coisa também que era aniversário do IBGE, a gente nos encher de orgulho. Normalmente, sai do IBGE que a gente reage a algumas coisas do governo e acaba gerando modificação da lei. A GDA-CT, ela era nossa, quando nós estávamos na ciência e ecologia, mas a gratificação de desempenho do governo era para ser exclusivamente do pessoal nativo. O argumento é exatamente esse. O inativo, aposentado, ele não tem mais desempenho nenhum, então tem que receber zero. Essa era a proposta do governo quando criou essa gratificação. Daí essa liberação, nós éramos do sindicato, no DAP, fizemos todo o processo. O Paulo Alegado tem o relato dele comigo ali na salinha de dentro. Entendi muito de lei, preparamos, fizemos todo o processo, botamos a listagem de todos os aposentados até aquela data e ganhamos na justiça que essa gratificação não podia existir. E naquela época, o que era assim, líquido e certo, era paridade entre ativos e inativos. Tudo que desse aos ativos teria que ser dado inativo. Foi eliminado. Assim que o governo lançou isso, nós entramos, ganhamos a liminar e passamos a receber igual recebiam os ativos, uma gratificação de desempenho. Aí o governo começa a trabalhar, mais adiante mudou a gratificação de desempenho, pagando ao aposentado e pensionista um valor menor. Ainda com a mesma argumento, que não existe desempenho. Então, não tinha por que pessoas que não estavam exercendo atividade receber gratificação. Aliás, eu até cometi agora aqui um ato falho. Existiu também a gratificação de atividade, que foi anterior, que era a CAI, e também não queriam pagar para os aposentados. Essa caiu integralmente. Os aposentados passaram a receber CAI, acho que 4, 5 meses depois, aí inventaram essa de desempenho. Pois bem, ganhamos essa ação, a lei foi modificada por diversas vezes, criando um valor inferior para o aposentado, e a sentença nossa é clara, que naquele período a sentença nos diz que temos o mesmo direito
legislativos. Isso ocorre em Brasília desde 2000, há 14 anos. E nós estamos dando informações agora, quase todo jornal, sobre essa ação, porque em setembro, deixa eu ver se é exatamente isso. Foi em setembro, em 2 de setembro de 2013, depois de um monte de inversão do governo, foi publicado um acordo mantendo a posição inicial, ou seja, o governo e o IBGE tem que nos pagar a diferença daquele período da classificação de ciência e tecnologia. Ela terminou em 2006, quando nós passamos para a carreira do IBGE, e passando para a carreira do IBGE, essa classificação perdeu a razão de ser, passou a ser GD e IBGE, e nós também temos uma ação contra essas duas, GD e IBGE. Então, desde setembro de 2013, isso terminou, foi publicado um acordo, e aí eu vou pontuar bem o que eu vou falar agora, porque quando chegar na GD e IBGE, vocês vão entender, porque eu estou assim, muito prudente em dar as informações, prefiro que um advogado as dê, para todo mundo entender e tirar qualquer dúvida. Quer dizer, ao invés de proceder o pagamento, uma ação já publicada, acordo, passou por turma, foi um acordo não danado, isso já informamos antes, o governo pediu vistas ao processo. Agora seria se todos nós tivéssemos esse direito, e eu estava falando, nos meus poucos 20 anos de idade, eu nunca vi um governo tão forte como o governo atual. Ele pode tudo, ele faz tudo, não importa se seja lei, não seja lei, ele faz o que quer. Terminou o julgamento, aí, em vez de pagar, eu falo, eu quero ler o tipo ministro do Supremo, que antes de votar, todo mundo já votou, né? Mas também, antes de votar, o ministro fala, eu não tenho ainda muita certeza, eu quero vistas para depois votar. Mas depois que todo mundo votou, quer vistas de quê? Aí fica imaginando o que seria vistas ao processo. Quando a AGU, a Procuradoria lá, que é lá que seja, Procuradoria, hoje eu estou lembrando de coisas assim que deixa a gente indignado. A Procuradoria pediu ao Supremo Tribunal Federal que não julgue a correção das poupanças. Pediu para suspender a Procuradoria-Geral da República, não é do governo, é da República, do Brasil. Pediu para o governo suspender o julgamento da correção da poupança. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe que tem que pagar a correção, porque as pessoas poupavam, tinham poupança, inventaram um monte de plano econômico e as pessoas perderam o dinheiro que estava apostando no futuro do país, colocando dinheiro em poupança, a poupança traz desenvolvimento, perderam. Então, que aquilo é um direito, ninguém discute. Tem direito ou não tem? Eu não consigo entender isso. Passou-se a discutir não o direito das pessoas mais, quer dizer, dos brasileiros, passou-se a discutir qual é o valor a ser pago. E esse valor a ser pago vai trazer dificuldade para os bancos. Olha, eu vejo sempre dizer que os bancos, assim, Itaú teve 2 bilhões de lucro em 2013, Banco Brasil 5 bilhões, eu não sei, bilhões, bi, eu falei bi. Mas isso é o que eles lembraram, né? Porque por fora ninguém fala. Os bancos vêm a receber o PROER lá atrás, o governo injetou dinheiro nos bancos, para que os bancos resistirem e quebrar. Agora, o poupador, o trabalhador, o assalariado, que perdeu o dinheiro, não tem direito a receber de volta, porque o valor é elevado. Ou seja, porque durante todo esse período, os bancos vêm trabalhando com esse dinheiro que não é dele para ficar mais rico, que é o dinheiro que tinha que ser devolvido e ser mais rico. Então o procurador, que eu não dei, se eu não me engano, é já novo, pediu para esperar passar a Copa, alguma coisa, eleição, para o Supremo julgar isso para saber o impacto, porque o Instituto de Defesa do Consumidor diz que o pagamento seria em torno de 4, 5 bilhões para todos os poupadores. Isso não quer dizer que uma pessoa vai ganhar 5 bilhões, um vai ganhar 100, ou 300, 500, é o dinheiro de direito dessa pessoa. O governo andou dizendo que eram quase 30 bilhões e isso quebraria tudo.
E não sei quem diz que é 17. Os bancos mesmo dizem que é menos que o governo fala. Diz que é 17 bilhões. Aí espera, não, suspende, não devolve dinheiro para ninguém, até saber quanto vai ser. Aí fica a dúvida. E se for 30, 40, 50, aí não devolve? Tem que devolver, porque o dinheiro não é do banco. O banco está usando o dinheiro do poupador, do brasileiro, do trabalhador. Então, a questão que eu estou frisando, que daí a minha prudência e não querer falar de IBGE sozinho, sem um advogado, exatamente passa por aí. O governo pediu vista da GDA-CT, eu dei a data aqui, foi publicado em 2 de setembro de 2013, quer dizer, quase um ano depois, quando devolveu o que ele leu lá, ele reabriu o processo, juntou documentos, pediu para reabrir o processo e discutindo a coisa julgada, aquela questão toda. E veio, mandou retirar a desembargadora, que eu falei dela aqui, a Mônica Silveira, ela manteve a posição dela até o final, foi para a turma lá do DRF Brasília e a turma julgou que esse direito nosso é líquido certo, já está resolvido, não tem mais discussão, tem que se pagar. Bem, feito isso, recebido isso, o vice-presidente lá do gabinete do DRF1 resolveu examinar se o governo tinha razão ou não tinha razão. Levou lá 8 meses, 9 meses, imagino sob que tipo de pressão, para saber se é exame de admissibilidade. Passado 8 meses, mandou para o advogado, avisou o advogado do sindicato, a ação é da CBGE, nós estávamos lá, mas não éramos pessoa jurídica. Ele entrou com contra-razões, ou seja, o julgamento está reaberto. O governo deu uma opinião, o advogado do sindicato deu a sua opinião e o vice-presidente do DRF1 está ainda examinando se é admissível o que está se tratando, se tem admissibilidade ou não. Eu creio, eu estava querendo receber isso em outubro, novembro, estava tão dura no passado, esse dinheiro ano passado seria uma delícia, né? Mas, vamos ver agora, no dia 8 de maio, o vice-presidente botou na mesa, acho que eles fazem assim, botou lá os processos, aqui eu vou ver agora, está pronto para examinar, está na mesa. 8 de maio, até hoje não tem nenhuma informação, então a GDA-CT está nesses termos. Agora todo mundo quer saber do GT e IBGE, é isso? Não, né? GDA-CT, vocês entenderam, o governo tem que pagar e está dizendo que não paga. Tem que pagar e diz que não paga, só diz que não paga. Foi por uma comparação com a poupança, que ele tem que pagar, e quer dizer, o banco tem que pagar e o governo diz que é muito dinheiro. Olha, não é o problema. O problema não é esse. Tem que ser poderia ser uma justiça padrão FIFA, né? Mas agora percebemos que o aeroporto é padrão Brasil. E agora é reconhecido o Brasil como padrão de má qualidade, né? Não vai ser uma Copa, vai ser Copa padrão Brasil, de má qualidade. Mas a gente não trabalhou a vida inteira nossa para isso, mas pelo contrário, né? Então nós caímos na questão da GT-IBGE. O jornal, eu acho que foi bem claro, eu vou tentar explicar até onde nós tínhamos certezas, né? Como é que estava a GT-IBGE até algum tempo atrás? Nós entramos, vou colocar todos os detalhes que eu quero falar de um outro assunto importante. Nós ganhamos a ação, ganhamos a sentença em segunda instância. A desembargadora Salete Magalhães nos deu o direito, ela até excede do nosso pedido, mas não se preocupe com isso. A justiça não dá nada mais que você pede. Porque nós pedimos 90 pontos e ela no despacho falou que era 100%. Nós tínhamos que receber 100%. Isso não quer dizer que ela pode mudar a regra. Nós vamos receber aquilo que a gente pediu. Seria 90 pontos, que é o valor mínimo que recebe alguém da ativa que não tem avaliação de desempenho. Vocês entenderam qual foi a nossa tese? A pessoa é contratada pelo IBGE.
entra no IBGE, vai ser avaliado ainda. Nesse ano que não tem avaliação, ele ganha os 50 pontos. Agora essa tecnologia vai me matar, eu não consigo raciocinar, olhar para ela começa e melhorou. Então, olha só, vamos voltar ao raciocínio. Não, perfil não, já estou perdido há muito tempo. É que nós estamos ao vivo. Fala aí para o pessoal usar. Nós estamos ao vivo e as pessoas estão interagindo. E uma dessas pessoas está dizendo, olha, o som está muito grosso. Porque o Bené fala assim mais próximo, aí o som sai mais forte. Puxa um pouquinho, nós vamos aprender tecnologia, né? Tudo bem, eu prefiro o outro microfone por isso, mas a pessoa também reclamou que é presente pela internet, é impossível para você. Que beleza, que lúdico, as pessoas estão sendo presenteadas, eu quero também. Eles estão falando direto lá no computador o tempo todo, fazendo perguntas, eu pergunto assim. Por que vocês não se preocupam com os aposentados por invalidez, que tinha que ter paridade? Isso aí já saiu a lei, mandando responder, tem que procurar o IBGE. Porque aquela emenda 41 que não dava paridade ao aposentado, aquilo caiu. Está faltando, resolveu o problema das pensionistas. Mas os aposentados retomaram o direito, tem que ir lá no IBGE. Daí a importância da comunicação, porque aí consegue falar com o Brasil inteiro. Não vê se melhorou lá para o Anel, infelizmente a parte é grossa dela. Aí voltamos à questão da GT-IBGE. Nós entramos, ganhamos em segunda instância e baixou para execução na vara de origem. É assim mesmo que funciona. Nós entramos, temos que entrar na primeira instância. Nenhum juiz botou a mão, não deu nada. Disse que falaram nada com nada e nós fomos para a segunda instância. Na segunda instância, a desembargadora Salete Macalhões nos deu a sentença, que diz o seguinte: incorporação de 100%, mas nós pedimos foi 90 pontos, expliquei isso já, né? E pagamentos atrasados desde janeiro de 2009. Essa é a nossa sentença de agosto de 2011. Ela teria que ser, a partir daí, teria que ser cumprida. Retroativo de janeiro de 2009 para cá. Janeiro de 2009 para cá. Aí vamos discutir se é 30 bilhões, 17 bilhões, 5 bilhões. Aí quando chegar lá atrasado vai ser essa discussão. Nós estamos vendo a incorporação desde aquele dia, desde aquela época, desde aquele mês, agosto de 2011, já era para nós termos a nossa incorporação. Aí começa uma série de firulas da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Federal, sobre como nós iríamos receber isso. Não discutiram a sentença. Firula do tipo assim, nós não temos como calcular isso, porque cada caso é um caso, uma pessoa, outra pessoa, os salários não são igual, tem gente que é proporcional, o outro é integral, e há dificuldade de cálculo. A essa firula, nós respondemos dizendo o seguinte: vamos cuidar então da incorporação. A gente sabia que eles estavam querendo ganhar tempo, mas não podia ganhar tempo sobre aquilo que já estava conquistado, que era a incorporação, passar a fazer parte do nosso salário. Então não pode incorporar, porque incorporar não importa se a pessoa é integral, se é proporcional, se tem isso, tem aquilo, se é azul, se é amarelo. É só pegar e botar 90 pontos. O ponto valia lá, não sei quanto vale o ponto. O ponto vale R$2. Peso 90, 180. A pessoa e ponto final. Era questão de ponto. Então não tinha cálculo, não tinha essa dificuldade. O pessoal que tem saudade do IBGE chegou a se oferecer para ir lá calcular. Falei, vocês querem trabalhar de graça? Não. Nós vamos lá e calculamos essa folha. Eu falei, não tem que calcular, não tem cálculo nenhum. É 90 pontos de um valor fixo, de 90 pontos e no contra-cheque. Dois dedos, não precisa nem ter os 10 dedos da mão. Aí, diante dessa discussão, partimos para a segunda discussão. Nós abrimos mão, ele podia me chamar a atenção disso. Nós não abrimos mão, nós deixamos os atrasados para depois. Nós não abrimos mão. A sentença nos dá o atrasado desde janeiro de 2009 em diante. Nós não abrimos mão. Nós deixamos atrasado de lado para apressar a incorporação. Infelizmente, eu acho que eles não foram corretos, porque o argumento deles era de cálculo,
eles não procederam à incorporação. Eles passaram a contestar a representatividade do DAP, se o DAP realmente representava ou não. Isso não tinha problema algum, porque além do DAP representar uma associação legalmente constituída, em dia com todas as obrigações legais, administrativas, cada uma das pessoas também fez um contrato com o advogado, quer dizer, demonstrou a vontade própria. O DAP não estava obrigando ninguém a ganhar uma ação na justiça. Diante desse fato, a gente fez o quê? Começamos, o governo embarca, é o nome que eles chamam, faz um embarque. Nós fazemos um agravo. Esse agravo, contra essa questão, ela chegou no Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal STJ. E nós temos a sentença a favor do DAP, dizendo que o DAP representa todos os associados, ponto final. Essa questão vai ser importante. É bom saber que nós tivemos que ir lá no Superior Tribunal de Justiça e confirmar a condição do DAP de representante legal de todos nós. Isso eu vou dizer porque é importante guardar essa frase. Diante disso aí, surgiu uma proposta dos advogados e da Procuradoria, e se conversa, que nós deveríamos fazer grupo de 10 pessoas para agilizar. A maioria que está no DAP há algum tempo, já entrou em ações, sabe que isso tudo é mentira. Nós fomos contra a posição do advogado, a posição que era para trocar, não fomos unanimidade, mas éramos contra, porque nós temos várias ações que foram divididas, está aí os 28%, que é uma outra forma de diminuir o prejuízo. Na realidade, o governo age assim, está aí o 28%, que era para ser pago há 2 anos atrás, ele está mostrando um recurso agora, nos 28, a ação ganha aí 95, e que faz o grupo, aí tira, impugna um membro do grupo para aquele processo, recomeça novamente, quer dizer, isso é só para diminuir o custo, para não pagar de imediato a todo mundo. Então, para nós, na diretoria, na sua grande maioria, isso não interessava ao DAP, que não queríamos correr o risco de algumas pessoas receberem e a outras não receberem. Fomos contra isso, o escritório bateu muito nisso, isso foi adiante, e nós declaramos no nosso jornal que éramos contra, porque venceu na diretoria aquilo, mas nós não podemos deixar a informação, a importância da informação, a minha preocupação com a informação para não confundir. Temos que informar que o advogado faz grupo de 10 para quem estiver interessado. O DAP é contra, o DAP não vai fazer grupo de 10. As pessoas passaram a mandar R$400, que era o custo por pessoa, para o escritório para formar os grupos de 10. Esses R$400, como isso não prosperou, esses R$400 não prosperou por quê? Nós já tínhamos ganho no TRF a representação geral, e o governo já tinha reagido, nós já estava indo para o Superior Tribunal de Justiça. Esse grupo de 10 não prosperaram, o advogado devolveu para quem pediu, e gente que entregou a documentação ao advogado, entregou o dinheiro e devolveu, porque mais adiante falamos com ele que nós éramos contra e conseguimos manter a posição. Aí fomos para a execução pura e simplesmente todo mundo junto. Tem que parar porque a tecnologia não está acompanhando. Tem que tirar, 30 minutos está tirando. Poxa, avisa aí. São só 30 minutos. Não, gravados, aí para poder... Ah, sim. Então, não é intervalo de 30 minutos, 30 minutos já gravados. Vamos voltar. Aí quando voltar você repete o plano. Tem que trazer uma moça jornalista, uma coisa, um garoto bonitão, para dançar aqui no intervalo, com a banha sabonete. Você não vai. Então, voltamos à questão. Aqueles R$400 foram devolvidos, nós voltamos à questão inicial, já baseado com uma vitória na segunda instância de representação geral dos associados, e entramos com a execução
para todos os associados do DAP. Qual é o obstáculo que aparece aqui agora? Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção, isso é muito importante. Quando nós percebemos que nós tínhamos sido agredidos com essa gratificação, nós abrimos aqui um período de procura de um escritório de advocacia, uma procura aberta, tipo uma licitação, uma carta convite, que os advogados vieram aqui, explicaram o que era o escritório, como trabalhavam, deram o currículo e disseram qual é a tese. Nesse processo, houve um escritório que está conosco, que é o Leonardo Camargo Euriburi, que apresentou um currículo muito bom e a melhor tese. A tese dele, que é a única tese vitoriosa a partir de um tempo para cá, já está até revertendo, é que o governo batia na cabeça da diferença de avaliação de desempenho e a justiça aceitável. Daí ele veio com a tese de no mínimo 90 pontos. Porque no mínimo, voltando a dizer a mesma coisa, quem entra no IBGE hoje, no próximo salário, ganha 90 pontos de IBGE, sem avaliação. Eu também não tenho avaliação, também estou mesmo direito de 90 pontos. Então, seguimos para a execução em definitivo. Aí, novo embargo do governo, do IBGE, eu estava explicando antes por que não podemos fazer. Quando nós escolhemos o escritório, nós assinamos um contrato com o escritório, onde assumimos uma série de compromissos. Primeiro, concordar com ele que ele não faria o processo se não tivesse um documento individual de cada associado. Um contrato para que ele não tivesse dificuldade de receber os honorários futuros. Então, isso é um compromisso do DAP, entregar para ele os contratos de cada um dos seus associados interessados na ação. Providenciamos isso. No momento de entregar uma listagem, fizemos muita propaganda disso, gente. Era jornal, era contrato, que vinha de contrato repetido. No momento de entregar essa listagem, aí sim, a decisão que o DAP queria de colocar um grupo maior, nós conseguimos 2.766 pessoas. Então, mandamos que executasse a 2.766 associados que preencheram um contrato com um advogado, que naquela época era o pagamento durante 4 meses da diferença agregada à gratificação, de 20% da diferença agregada à gratificação e 20% depois nos atrasados para receber a seguro. Fizemos isso, o IBGE embargou isso aí na hora da execução. Eu tenho isso aí, mas eu confesso que eu não entendo nada. Eles falam um monte de asneira, apresentaram a avaliação de desempenho, fizeram uma confusão danada, ficou embarcado. O juiz sempre foi em cima, está embarcado, não vai pagar para esses 2.700. Nós entramos com agravo no TRF, isso aí em 2012, vocês terem ideia, entramos com agravo no TRF. Aí o juiz daqui foi para o TRF e ficou só juiz substituto. Todo juiz substituto só fazia um despacho. Dizia assim: aguarde o resultado do agravo no TRF. Então, para o juiz substituto, não precisava botar a mão na frigideira, quanto mais no fogo. Porque se está no TRF, eu vou aguardar no TRF. E a gente sabia, TRF é a segunda instância, porque é Tribunal Regional Federal. E a gente sabia que mesmo se ganhasse o agravo no TRF, quer dizer, derrubasse o embargo no TRF, que por sua vez também é um bom sinal, ninguém no TRF manteve, não julgou isso. Ninguém julgou isso. Eu vou dizer até porque que hoje eu sei por que isso. Ninguém julgava lá, o daqui ficava sentado na poltrona, dizendo, estou aguardando lá em cima. Aí o de baixo aguardava de cima, e o de cima não fazia nada. E a gente sabia que não adiantava pressionar o TRF por falta de recursos humanos, recursos financeiros, e que também, se saísse a solução no TRF, um juiz substituto não assinaria aquela questão que vai falar, o valor, era a ação de um valor muito elevado.
É com o juiz mesmo já de categoria titular, essa coisa toda. Agora, com concurso da Justiça e a volta do juiz titular para a vara, 24ª vara, que é a vara onde vai ser feita a execução, nós decidimos mudar o jogo que está escrito aqui no jornal. Nós retiramos o agravo, não tem importância mais o agravo. Retiramos o agravo e viemos disputar realmente aonde tem que disputar, que é uma execução que já devia estar ocorrendo desde agosto de 2011. Voltamos ao juiz, tiramos lá e colocou o assunto em pauta para julgamento. Agora vai ser uma coisa também muito grave. O grande detalhe é que todo esse tempo o governo jogou com uma coisa que não existe. E toda a justiça sabe, o TRF não jogou o agravo, porque também sabe. A lei é clara na seguinte questão, eu vou querer explicar bem isso para vocês. Não cabe embargo de execução em mandato de segurança coletiva. Entenderam o que eu estou falando? Não cabe embargo de execução em mandato de segurança coletiva. O mandato de segurança coletiva, que é o que nós sempre escolhemos, é diferente da ação ordinária. Você faz o mandato e quando você faz esse mandato, você abre mão de uma série de coisas, porque isso foi criado para acelerar a justiça. Então você abre, por exemplo, se você, para fazer o mandato de segurança, você só tem direito a 180 dias, organizar tudo em 180 dias e entrar com o mandato de segurança. Nós do DAP sempre temos preferência ao mandato de segurança e sempre corremos para fazer no prazo certo, justamente para andar mais rápido e para não ter dificuldade de água. Que água é que recebimento. Então qual a diferença? Ação ordinária. Você sofre uma lesão, um dolo hoje. Até daqui a 5 anos você pode reclamar isso e se recuperar das perdas de até 5 anos para trás. Isso vocês já estão entendendo. Vai sair todo mundo aqui advogado, gente, só fala de justiça. Você tem um prejuízo, qualquer coisa, você tem 5 anos para recorrer. E quando você ganha, da data que você reclamou 5 anos para trás, você recebe tudo. O mandato de segurança não. Você tem um prazo menor, só recebe dali para frente. Isso é uma maneira de agilizar a justiça. Por isso, não cabe mandato de segurança, embargo em mandato e execução de mandato de segurança coletivo. Então, o jogo está sendo muito sujo. Você é melhor um advogado que ia falar com palavras mais técnicas. Porque até agora o jogo está sendo totalmente sujo. O governo não tinha direito, de usar esse instrumento que não existe em mandato de segurança, e a justiça não tinha o dever de negar de pronto. Porque não está escrito em lugar nenhum, não é omissão, não cabe. Não cabe. Tudo bem, eles conseguiram com essa coisa que não pode ficar 3 anos enrolando a gente. Chegamos então, agora, chegou o juiz de volta, tivemos alguma reunião com o advogado e tudo, o juiz sabe disso. E ele, na primeira conversa, assim, lógico, eu sei que não cabe embargo em execução de mandato de segurança. Mas nós tivemos um pequeno probleminha com ele, porque ele fez parte da turma que deu a sentença. Ele estava emprestado ao tribunal. Naquela ocasião, ele foi um dos membros que deu a sentença e, de uma certa forma, estava sentindo impedido da incontinuidade que já tinha atuado no processo. Essa foi uma dificuldade de convencê-lo de que também não está na lei isso. É o contrário. Se você resolve em primeira instância, você não vai dar opinião em segunda, em terceira e quarta, você já deu a sua opinião antes. Agora é o contrário. E é outra coisa. Agora se nós podemos executar ou se não podemos executar. Nós podemos executar, sim, sempre podemos. Sempre podemos. O que está sendo usado contra nós é uma farsa. Nós sempre podemos executar essa ação.
Aí eu volto aqui um intervalozinho para dizer a importância do contrato nosso com o escritório de advocacia. Fizemos aquele acordo, só 2.776 cumprido dentro do prazo, foi apresentado à listagem. O DAP continua com o direito de executar para todo mundo. O que a gente quer fazer? As pessoas que não tiveram tempo de entrar, quando foi a listagem, nós queremos incluir agora. Mas continua valendo o que está escrito. Tem que ter contrato com o escritório de advocacia. Nós temos aí cerca de 500 contratos já que não entraram. Então, em vez de 2.700, seriam 3.200, ou alguém mais que quisesse entrar, nós não podemos fazer a revelia do escritório, que executa o escritório. Aí surge um probleminha agora. Quando o governo fez a correria, uma ação rescisória, outra coisa quanto o DAP, tá? Ele sabia que isso aqui não tinha sustentação. O máximo que pode ter combinado, do tipo assim, segura isso 1 ano, 2 anos, né? Eu imagino que não foi nada técnico. A conversa com o procurador, com a justiça, assim, não, mas pega segura isso só para segurar 1 ano, 2 anos, depois tira. Como viu que isso, uma mentira não pode durar a vida inteira, e a mentira durou 3 anos, eles não podiam fazer isso. Com a mentira não ia durar muito tempo, eles fizeram o instrumento, que também é um instrumento absurdo, mas existe. Eles usaram o instrumento que eles tinham que usar no primeiro dia da sentença transitada em julgado. É um absurdo, só o governo não pode fazer, mas é um absurdo. É reincidir o que está julgado, uma ação rescisória. Chega lá e diz, não, essa ação pede para tirar o valor daquilo tudo, esse trabalhão todo, juiz, advogado e tudo, aí ele pede para rescindir tudo, apagar, passar uma borracha, rasgar o governo tem esse poder, isso está na lei, eu não posso falar nada. O governo pode fazer ação rescisória, que é o que eles poderiam ter feito. É difícil, de desgar, é difícil. Mas se ele é tão poderoso, é possível. É possível. Então o advogado nos pediu, aí eu vou juntar 2 coisas, eu não quero confundir ninguém, que nós tínhamos que precisar de mais recursos, já falamos disso, tinha que fazer um aditivo ao contrato para pagar mais gente. E só eles não teriam força suficiente para ganhar uma rescisória do governo com o poder político do governo. Nós concordamos, passamos aqui em Assembleia, a Assembleia concordou e passamos um termo aditivo aumentando de 20% para 30% para pagar o transcurso da rescisória no TRF e, com certeza, no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo está lembrado disso? Vou entender. Alguém está lembrado? Tem alguma dúvida até agora? Então é a confusão, eu estou juntando tudo isso. Ocorre que esses termos aditivos não estão chegando. Isso está nos causando um constrangimento, porque nós temos que dar os termos aditivos para o advogado. Porque ele tem o direito, pelo contrato conosco, de executar só aqueles que lhe deram garantia. Essa é a situação que é para a Assembleia toda saber. Nós temos essa dificuldade. Nós temos na primeira relação 520 termos aditivos. Nós temos uma listagem de 2.700 pessoas, queremos aumentar tudo o maior possível, incluindo novas pessoas. E o advogado diz, e já está acordado com o dado, que para fazer esse trabalho agora, com rescisório, tem que ganhar 30%. 4 primeiro mês e 30% do atrasado. Se nós não entregamos isso, não temos como pedir ampliação e não temos como pedir para executar quem não fez. Nós fizemos uma reunião para decidir isso aí e aí a gente está imaginando o que fazer. Manda termo aditivo, complica com o contrato, chega 3, 4, chega uma confusão danada. Se conseguirmos convencer o advogado, nós vamos pedir um termo de compromisso para todo mundo. E vamos trabalhar com um termo de compromisso que nós, cada um de nós, inclusive a diretoria, se compromete a pagar ou acordar ao escritório de advocacia. Então, o acordado pelo DAP, que são um valor assim, assinar e mandar.
Senão a gente vai passar um sofrimento muito grande, tem que tirar pessoas da ação. Mas nós não temos o poder de obrigar o advogado a executar aquilo que ele não confia. E temos dois riscos. Um também é de não ter condição de manter mais advogados em Brasília com a rescisória. A rescisória é assim. O juiz, falei, não está na internet, mas deve ir para a internet, derrubando o embargo do IBGE. A partir daí, oficializando, estou falando mais do que eu tinha prometido falar, ele tem que mandar um ofício para o IBGE incorporar. Uma vez publicado, ele manda um ofício para começar a incorporação. Aí nós temos que decidir com o advogado quem vai incorporar. Isso aí, rapidamente, deve ocorrer. Tem que chegar para o advogado e olha, e você, mas eu não tenho termo aditivo, viu? Mas eu tenho 500 aqui. Eu tenho gente que está com um segundo contato que tem termo aditivo. Esse eu posso levar. Tem 120 termos aditivos. Contato completo, concordando com a cláusula, posso levar e falar, então tem que fazer isso. Mas o ideal mesmo seria que nós levássemos todo mundo para essa vitória, que é uma vitória grande, a vitória de todos nós. Uns não estão por falta de confiança, outros por falta de entendimento. Mas eu não tinha outra forma de assinar um contrato no escritório que não fosse uma coisa assim clara de como funciona. Não é uma questão comercial, a gente não pode fazer, não manda no escritório de advocacia. Até o momento ele tem tido uma série de despesas, do dia que pediu até uma despesa extra para dividir com o DAP. Nós concordamos, quando na verdade o contrato diz que toda despesa extra é do DAP. Então, isso eu queria saber da opinião, para sentir aqui, se a gente mandasse um termo, se o advogado aceitar um termo de compromisso como substituto de toda a documentação, nós deveríamos fazer isso? Vocês concordam com isso? Minha parte pode. Não, concorrência mais investor. Vou explicar novamente. 30% das pessoas tem um contrato de 20% e um termo aditivo de 10%. Isso forma 30%. O advogado já, desde que entrou a ação rescisória, que é o nosso maior risco, de apagar todo o direito conquistado, ele falou que precisava reforçar de reforço em Brasília, um escritório de competência, não um pequeno escritório, a GTACT, do sindicato está em Brasília, está há 10 anos e não anda. Tem que ser um escritório que realmente já tivesse ganhação com o governo, isso tudo, e isso era caro que nós não teríamos dinheiro para pagar. Que ele tentaria convencer o escritório, acho que foi você comigo aqui, a aceitar receber quanto ele, já é uma questão. O escritório vai trabalhar, e depois só recebe quando a gente ganhar o dinheiro. E conseguiu convencer o escritório a receber 10%. Então, nós temos que entregar um compromisso para o advogado de que as pessoas pagarão 30%. E ele tem o direito só a executar as pessoas que pagarão 30%. O termo aditivo não está vindo de acordo. Porque a gente imagina o seguinte, a pessoa recebe o termo aditivo, mas assim, eu já fiz isso. Parece um contrato, eu já fiz isso, não vou fazer de novo. É falta de entendimento. Então, eu queria, pelo menos, se aceita um termo de compromisso, a gente fazia uma correspondência diferente, que é uma coisa de urgente, gastaria algum dinheiro, essa coisa de dinheiro também. E a pessoa entender que tem que mandar aquele documento de imediato, para a gente entregar aí e falar, todos esses aqui concordam com os termos, vou botar todo mundo, mesmo quem não estava na listagem. Eu posso perguntar? Lógico. É o seguinte, eu aqui, como a maioria dos colegas, já assinei algumas vezes contrato, acho que o Icuri paga isso, deposita. Eu quero me situar o que eu já participei e o que eu tenho que fazer depois. Esse termo aí de compromisso é para pagar alguma coisa agora ou quando resolver a questão? Mas eu não sei. Pode levar para ela. Pode levar o microfone, sem fica de fazer a pergunta. Agora eu tenho que repetir, você falou, eu vou repetir. Quer saber quem já pagou, que pagou, que não pagou. Por Paulo e Puri, você não deve ter pago nada. Vou explicar. Todos nós pagamos R$15, que era para fazer face às custas administrativas desse processo.
cópia de contrato, envio de correspondência, pagamento de contrato com o advogado, nós pagamos R$15, todos nós. Se você fez e eu não fiz, e o dado foi contra, você também tentou entrar naquele grupo de 10 pessoas que pagavam R$400, isso eu não sei. Só quem sabe é quem fez. Quem fez pode pegar o dinheiro de volta. Quem entrou nisso vai dar, pega o dinheiro de volta, que a gente não vai fazer esse grupo de 10 pessoas. Então nós não pagamos nada. Essa é a questão que a gente diz da dificuldade da gente ficar mandando contrato. Assim como tem a pessoa que acha que já mandou e não mandou nada, tem a pessoa que manda 10, 15. Se a gente mandar novo contrato, e manda em cópia, e aí só precisa de um. Entendeu? Então, se a gente continuar mandando contrato, a Fernanda é um voto contra que todo mundo participe igual. Se a gente mandar o contrato, vai vir aquela pergunta, mas eu já mandei. Da GTP já mandei, não tem que mandar de novo. Né? Se mandar um termo aditivo, acho que o termo aditivo aconteceu isso. As pessoas veem o termo aditivo, cópia igual, só está escrito em vez de contrato, termo aditivo. E as pessoas que podem ter assinado esqueceram que assinaram? Tem como o DAP dizer, olha, você já tem o aditivo, tem essa listagem, não tem? Isso, vou falar sobre isso. Falar uma coisa que falar. Eu quero falar coisa de dinheiro, hein, gente? Não lembra de falar de dinheiro. Olha só. Tem um caso, você vai citar o nome, nós temos um sócio muito recente no DAP que está causando alguns probleminhas para a gente. Você vai esquecer o que você está falando. Ele entrou de sócio em julho de 2013. Entra na internet, a pessoa fala, você entra no site, para quem tem acesso, entra no site, o site informa, você está na primeira listagem, você está na segunda listagem, logo você entrar e botar o seu CPF, ele te informa a tua condição. Está na primeira listagem, na segunda listagem, não tem listagem 1, tem um contrato à disposição, você pegar aqui, pega o contrato, faz assim. Ele entrou em julho, eu acho que em agosto ele telefonou para o DAP, falou comigo. Aí ele disse o seguinte, ele queria uma prova que era associada ao DAP. Eu falei, usa teu conta-cheque. Como ele entrou em julho, e a pessoa entrar de sócio e o CIAP fazer o primeiro pagamento, e algumas das vezes não faz, faz mais consignado, faz empréstimo, plano de saúde, uma série de coisas, ele não tinha o conta-cheque. Mas da mesma maneira que ele entrou, ele podia tirar a ficha e levar a ficha. Então ele disse o seguinte, o problema é que eu tenho essa ação ganha aqui em Minas, quer dizer, ganha em Minas não, ele queria ganhar em Minas com a ação que nós temos no Rio. Ele provar que ele era sócio do DAP e com isso ele executar lá em Minas Gerais. Eu falei, nós temos uma ação coletiva, eu tenho que preservar, você prova aí que você é sócio, o ideal é que você entre conosco, porque já no passado, o fato de pessoas entrarem em estado diferente, essa aqui mesmo, GTACT, foi bater lá no Mato Grosso, levou 1 ano e meio parado no Mato Grosso, e um ibediano entrou no Mato Grosso, o juiz pediu de Brasília mandou, não resolveu nada lá e voltou, ficou parado. Tudo que a justiça quer é atrasado. Então ele entrou, uma pensão, advogado, dizendo que o DAP estava sonegando informação, não sei o que ele queria. Aí tentei ligar para ele para preveni-lo de que o pedido feito para nós vai prejudicá-lo. Porque o juiz não perguntou se ele é sócio. Falar, Fernando? O juiz quer falar? Não. Eu pensei assim, então direto eu falar. O juiz perguntou desde quando ele é sócio. É outra discussão na justiça. Que nós temos direito a todos os sócios. Então a justiça considera duas coisas. Todos os sócios na data da ação. Outros, não importa, todos os sócios podem entrar depois, mas tem juiz, quando ele fala de data, ele quer saber se era sócio quando nós temos ação. Eu vou ter que responder o juiz. Entendeu? Então nós não pagamos nada. Porque o problema agora é que tem que dar uma documentação para o advogado, e eu acho que depois de 1 ano pedindo termo aditivo, só tem 30%, isso deve ocorrer o mais rápido possível, mesmo com Copa do Mundo, de repente nós temos que estar executando isso. Não somos nós agora
tendo uma rescisória para pagar tudo isso que nós conquistamos, que vão atrasar essa incorporação. Então, estou passando para vocês o sofrimento nosso. Nós tivemos 600 e o juiz Palaforo oficiou e falou: quem dê o nome das pessoas, vou dar quem dá aqui, gente. Para mim é muito duro. Vocês fiquem no meu lugar e imaginem o que eu vou ficar pensando na hora. É para beneficiar todo mundo. Mas eu não posso culpar a pessoa que não entendeu e não mandou. A pessoa que não quis mandar. A pessoa que não recebeu. Mas quando chegar na hora assim, tem que executar agora, a gente vai executar. Eu não sei se a minha dúvida é dos demais. Você disse que tem que haver um termo aí. Esse termo, eu tenho que pagar agora para ter direito ao que vem depois? Ou esse termo de compromisso eu pagar quando resolver a questão? Todo o nosso contrato com o advogado é exatamente isso. Só quem pagou alguma coisa para o advogado até agora foi o DAP. Como nós fomos em conjunto, o DAP pagou por nós. É tudo em cima de eles. Nós só pagamos parte daquilo que a gente receber extra. Aqueles 15 reais foi o quê? Aquilo é a administração do DAP. Aquilo era para correspondência, essa coisa que está mandando toda hora contato para as pessoas, cobrando. Correio, computador, era papel, era isso. Não, aquilo era custo do DAP. Tá. O que o DAP pagou ao advogado, aquilo tudo saiu daqueles 15 reais. Sim. É um dinheiro. 400 eu não entrei. Então, quem entrou pode pedir de volta. Eu não entrei nisso. Então, o que eu quero saber realmente é se eu tenho que pagar agora para ter direito lá adiante Só pagaremos após o recebimento. Isso que eu queria esclarecer. Eu acredito que isso é melhor um pouquinho você. Eu acredito que é até melhor assim agora do que antes. Antes o advogado ganhava a ação e ela recebia o dinheiro e não dava o dinheiro para o cliente. Eu acredito que esse documento, ele pode entrar no SIAP e receber a parte dele, direto no SIAP. Não tem nenhum como a gente tem que depositar, mas só a parte dele. Parte daquilo que nós recebemos a mais, que nós demos no nosso continua nosso. Eu tive uma pessoa que reclamou outro dia que quando ganhar isso vai aumentar o imposto de renda. É tudo que eu quero. Mas para aumentar meu imposto de renda, tem que como? Sei lá, acredita, por isso que eu estou falando, a dificuldade de ter os termos. As pessoas têm assim muitas dúvidas que não tem lógica. Eu não quero que aumente meu imposto de renda, não. Dá um tempinho para mudança de câmera. Pergunta comercial. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveita que eu já posso ser volante. A gente não deliberou ainda a questão do tempo de compromisso substituído nos documentos anteriores. Alguém? Aí, beleza, vai surgir. Deixa só, já pode? Vamos lá. Afinal, você tem que preencher um outro contrato do advogado, é isso? Não, querida. Quem tem o contrato e o termo aditivo, cujo total são 30%, isso já está tranquilo. Para isso está resolvido. O problema nosso é de direção. Nós queremos colocar todo mundo, mas se nem todo mundo tiver a documentação, nós não podemos fazer nada. Quem já tem, não vai ter problema. Quem já fez, não vai ter problema. Não, aí somos nós. Aí, para poder funcionar, a gente pede para todo mundo. E esse contrato que você está dizendo agora, o que é isso? Um termo de compromisso. Se o advogado aceitar, em vez de contrato, um termo de compromisso. Sim, porque aí vai ser todo mundo assina com aquele termo de compromisso, em vez de entregar parte do termo, a gente entrega todo para ele, todos os associados ensinaram um termo de compromisso e nós temos direito a colocar todo mundo. Podemos falar até assim, que mesmo aqueles que não têm direito, eu gosto de colocar todos os associados na ação, porque não era para ter um associado em condições diferentes, uns têm, outros não têm. Então a gente gosta de botar um número total, que dá mais força, uma discussão maior, embora alguns estejam lá. Individualmente tem que assinar o termo, assinar o termo de compromisso, não mais contrato. É uma coisa moral até, porque o advogado vai dizer, isso não tem valor jurídico, mas é uma coisa moral. Entendeu? Bem, ficou então alguma dúvida? Então a questão é
Para quem acompanha pela internet, continua acompanhando, a publicação deve sair essa solução da derrubada do embargo do governo. Com a derrubada do embargo do governo, o que deverá ser feito é o ofício para o órgão fazer a incorporação. Isso vai ser feito? Eu espero que sim. Né? O passo agora, derrubado o embargo e impedir, é um ofício para que cumpra o ofício. O governo vai cumprir? Isso eu não posso dizer. E se não cumprir, que mais nós temos que fazer? E quando a gente tem que assinar esse termo de compromisso? Nós vamos preparar, nós vamos conversar primeiro com o advogado e dizer que nós queremos modificar o sistema, porque o termo aditivo complicou as pessoas. E ficou pensando, já assinei, lá tem papel, aí tem que ser uma coisa específica, para a pessoa entender. Comunica que nós temos que assinar esse termo. Tem alguém contra o termo de compromisso? Não. Então falar de dinheiro agora. Dinheiro. Apesar de tudo isso, queria deixar uma coisa importante aqui para a gente. Talvez tenha alguma despesa extra com essa vitória se consagrando, praticamente consagrada. Dessa vez não foi culpa do governo. Por culpa nossa, nós perdemos o prazo do SIAP. Culpa da diretoria em geral. Vocês não terão desconto no SIAP, provavelmente. Fizemos um recurso. É porque manda um calendário. Nós estamos velhos, cansados, desgastados. A realidade é essa. Manda um calendário. Nesse calendário tem 3 períodos de recadastramento. Um é em março, o outro em abril e o outro em maio. A interpretação que nós tínhamos até pouco tempo aí, até ontem praticamente, é que o nosso seria em maio. Em maio fizemos tudo e fomos informados de que o nosso era abril, que nós estamos fora do jogo. Isso quer dizer que o dado provavelmente nos próximos meses estará sem receita. Na hora que a gente mais precisa de dinheiro. Mas é importante a gente começar a falar isso agora, porque nós vamos ter que tomar uma providência para ter caixa. E a providência nossa continua sendo a nossa mensalidade, R$5, que sempre pediram para aumentar. E se tivesse aumentado, ele estaria muito mais dinheiro em caixa, mas também sem necessidade deles e com outras demandas. Nós verificamos da outra vez, os 10 meses que ficamos fora, de que quando o associado deposita no banco, o DAP tem um grande prejuízo. Os 10 primeiros não são cobrados nada. No mês, você tem 10 depósitos, não tem cobrança sobre depósito. Passou do 10º em diante, eles cobram um valor fixo. Eu acho que na última vez era R$4. Você deposita 5. O banco fica com 4 e o DAP ficava com 1. Se a gente depositar no seu caixa aqui? Não, nós nunca teremos caixa. Nós somos tão honestos que não podemos nem de caixa, nenhuma tentação. Não cobra mais? Olha só, eu acho que a solução vai ser o seguinte. Também estou apresentando em primeira mão, que é novidade, não estava na mão. Nós vamos ter que pagar um semestre. Marcar, agora com o 13º, avisar a todos que aí no semestre, a gente, em vez de perder 90% de uma mensalidade, a gente perde uma mensalidade e 6. É muito menos que a gente paga. É muito menos que a gente paga para o banco. Não vai ter solução, mas diminui o impacto da cobrança do banco. Não adianta cobrar menos de 6 meses. 6 meses são R$30. Cobra 4 para 26. Se a gente pagar 5 no final de 6 meses, vai receber R$6. Então não compensa. Então também uma coisa de avaliação, para não saber, a culpa realmente foi nossa. Ocorre, né? Tínhamos outras preocupações aí, mas falhamos, fizemos a documentação toda correta e tivemos a documentação toda devolvida por perda de prazo. Esses R$30, como é que fiz? A gente paga? A gente propõe o pagamento de junho, depositar na conta. Próximo jornal a gente pede. Deposita na conta. Na conta para a gente ter folha. Isso será informado ainda, né? Vai ser oficial, quero saber. A gente fala na Assembleia, que a Assembleia disser não, a gente não pode dar para frente.
A gente vai precisar de dinheiro, tá bom? Não, a Fernanda não entendeu. Nós não vamos ter desconto. Peraí. Se a gente se recadastrar agora, temos mais de uma oportunidade de recadastrar? Nós vamos nos cadastrar, nós estamos fora do sistema. Sim, mas quando Nós vai vamos ser? nos cadastrar. O governo diz que vai abrir o cadastramento, a partir de 1º de julho. 1º de julho. Eu não sei quando tempo esse processo. Esse processo pode ser igual a esse. Eles abriram em fevereiro e terminou em maio. Aí em junho vai começar a fazer efeito. Vai ser no mínimo 6 meses. Vai ser no mínimo 6 meses. Entendeu? Vai ser no mínimo 6 meses. Eles abrem o cadastramento em julho. Aí vamos dizer que o nosso, da nossa categoria de associação, que nós pensávamos é o sindicato. Isso é bem interessante. O costume do castigo deixa a boca torta. Como nós fomos sindicato há muito tempo, esse período que nós achávamos era de sindicato, mas nós somos uma associação de caráter privado, nós somos coisa pra caramba, temos documentação aberta. O nosso era anterior. Aí estou dizendo, se abre em julho, é possível que fique 3 meses, né? Primeiro fundação, que o governo conseguia na banca, tudo, até chegar ao nosso, seria lá em setembro. Aí em setembro a gente começa o processo, de repente só em outubro. Entendeu? Tá bom, gente? O advogado, infelizmente, não veio, eu deixou o negócio claro também. Ele não estava em audiência nossa. Não era que ele vinha dar uma resposta do nosso assunto, era audiência própria dele. O nosso já está resolvido. Tá? Ele podia explicar outras dúvidas que eu não sei explicar. Mas a nossa audiência foi antes de ontem. Ele me ligou ontem, foi ontem que ele resolveu isso e estamos esperando a publicação. Obrigado a todos, parabéns mais uma vez pelo time da gente. Vai sair mais rápido? Vai sair mais rápido o dinheiro. Não, deixa eu tentar explicar de novo. A incorporação, ela foi decidida. Quer dizer, foi decidida há 3 anos. Quem não paga é o governo. E não pagava, estava usando uma farsa de embargos. E não podia usar essa farsa. Agora, se ele vai pagar, aí é para sair de imediato. Obrigado, gente, mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Daniel.